Vocês já se perguntaram o que é inteligência emocional? Então, inteligência emocional é quando a gente passa por determinada situação na nossa vida que surge dentro da gente alguns sentimentos que a gente acaba não controlando. Por exemplo, quando a gente vai conversar com alguém e a gente não se expressa da forma que a gente gostaria, ou quando a gente vai conversar com alguém e a gente não interpreta o ponto de vista dessa pessoa, né, como ela gostaria de ter falado, e isso vai criando dentro da gente alguns sintomas que a gente às vezes acaba não controlando. Ou a gente acaba perdendo a cabeça, né? Acaba explodindo, acaba falando sem pensar muitas coisas, às vezes a gente acaba ofendendo. E a inteligência emocional nesses momentos é muito importante, é muito fundamental. A gente precisa reconhecer todos esses sentimentos que surgem, né, dentro da gente. A gente precisa reconhecer quais são esses sentimentos e a origem deles, o porquê que eles estão surgindo, né? O que está acontecendo que me despertou esse sentimento. E além disso, a gente vai direcionando daí. Por que eu estou sentindo isso? Como eu estou sentindo isso? Como que eu vou corrigir esse sentimento dentro de mim, né? O qual é o aprendizado que esse momento, essa situação e esse sentimento trouxe para minha vida, o que a vida está tentando me ensinar, né? O que a vida está tentando me mostrar. E são nessas situações que a gente acaba aprendendo. Não tem como a gente aprender uma única vez, né? Nós somos seres humanos e somos suscetíveis ao erro a todo momento. E cabe a gente, né, saber lidar com o erro, saber redimir com o erro, pedir desculpa, pedir perdão, eu errei, sim, eu errei, não ter esse compromisso, né, com o erro e mudar, e entender tudo que está passando dentro da gente, tudo que está passando na nossa cabeça, no nosso coração e trazer e melhorar e evoluir. É isso a evolução. E esse é o nosso autoconhecimento que a gente precisa hoje em dia, né? Cada vez que essas situações te deixarem fora do eixo, né, te tirarem, aflorarem sentimentos incontroláveis dentro de você, cabe a você e só você se centrar ali, reconhecer esses sentimentos, por que eu tô sentindo isso, como eu tô sentindo isso, qual a origem desse sentimento e o que eu vou fazer para mudar, né? O que eu vou fazer para gerar aquele sentimento no final de conquista? Eu conquistei, eu consegui superar esse sentimento ou essa situação. E hoje em dia a gente tem muitas situações na nossa vida que a gente descreve como problemas, mas na verdade não são problemas, né? Existe uma grande diferença entre problemas e os obstáculos que estão no nosso caminho. Problema é quando dinheiro e pessoas não podem resolver. Por exemplo, a gente perdeu um ente querido, né? Uma mãe, um pai, um filho. Isso ninguém vai confortar a dor que está dentro de você, né? Ou nenhum dinheiro vai comprar isso. Você descobrir a cura de uma doença ou você querer mais alguns minutos de vida no teu leito de morte também não vão ser resolvidos nem com dinheiro nem com pessoas. Tem coisas que a gente não consegue controlar. Ao contrário dos obstáculos. Obstáculos são aquelas situações que dependem de dinheiro ou de alguma determinada pessoa ou de alguma decisão dessa pessoa, né? Então, tudo que está no nosso caminho são obstáculos. Fica muito mais fácil quando a gente encara a vida dessa forma, para a gente poder entender, nossa, se vai resolver com isso, então eu vou, qual é a solução desse obstáculo para que eu possa me sentir bem, né? Para que tudo se resolva. Então, cabe a gente a parar de achar desculpas e parar de criar motivos para deixar de fazer as coisas, né? Procrastinando tudo na vida e achar as soluções. Então, ter uma atitude. A gente precisa parar de viver da condição. Eu estou condicionado a ser assim, assim, assim e nada vai mudar. Não. Só depende de você mudar. E para mudar, você precisa agir, você precisa tomar atitude, tirar o que está dentro da sua cabeça e realizar, criar soluções. Todo mundo tem os obstáculos e todo mundo tem os problemas. Cabe a gente enfrentar eles da melhor forma possível. E a inteligência emocional, o ciclo da inteligência emocional é justamente esse. É a gente reconhecer os sintomas, né, que a gente está sentindo. O que eu estou sentindo? Eu estou nervosa, eu estou preocupada, eu estou ansiosa. Se precisar chorar, chora. Se precisar dar uma surtada, surta. Porque são esses momentos que vão fazer você reconhecer dentro de você quais são esses sentimentos. E a gente só aprende errando, né? A gente só evolui errando. Não tem como a gente nascer sabendo, né? Poucas são as pessoas que têm isso. Mas a gente precisa passar por essas situações. E quando a gente passar por essas situações, é que a gente vai perceber
Nossa, eu tô ficando nervosa. Então eu tô ficando nervosa como, né? Que na outra vez que eu fiquei nervosa eu saí disso. É muito importante a gente criar gatilhos mentais para que nessas situações a gente lembre deles e fixe eles, os mantras, por exemplo. Mas é importante a gente passar por essas situações para que quando a gente venha vivenciar de novo esse momento, essa situação delicada pra gente, a gente saiba enfrentar da melhor forma possível. Então, o ciclo da inteligência emocional é justamente esse: é a gente reconhecer que determinada situação vai gerar dentro da gente alguns sentimentos, a gente ter o controle, o conhecimento desse sentimento. Eu estou nervosa, eu estou ansiosa, a gente respeitar esse sentimento, porque é importante a gente se sentir triste, é importante a gente ficar de luto, é importante a gente dar atenção para esse sentimento, porque é nessa atenção que a gente vai aprender a solucionar esse sentimento dentro de você e assim vai te autoconhecer. Então, a partir do momento que a gente reconhece o sentimento, a gente vai trabalhar na conquista, como a gente vai evoluir, né? Sentir, reconheci o meu sentimento, entendi o que eu tô sentindo, qual é o sentimento que eu tô sentindo, como eu tô sentindo, por que eu tô sentindo isso, por que isso me afetou, por que o que a pessoa falou me influenciou, por que eu tô nervosa desse jeito por causa da atitude de fulano, de ciclano, por quê? Por quê? Comece a se questionar o porquê, porque é no porquê que a gente vai achar as soluções. E a partir do momento que você entendeu tudo que você está sentindo e está passando, cabe a gente a controlar isso e achar ferramentas específicas para ajudar a gente, nos auxiliar para que a gente consiga realmente resolver isso, né? Esses sentimentos dentro de você. Existem várias ferramentas hoje em dia que podem te ajudar nisso. A meditação, a respiração, a concentração, terapias, várias terapias para autoconhecimento, leitura, existem médicos se precisar, né? Justamente medicamentos para te fazer se sentir melhor, para te ajudar a superar todos esses sintomas e controlar esses sintomas que está dentro de você e que só cabe a você controlar eles, reconhecer eles e entender eles. Só você vai saber a origem deles, né? Não tem como às vezes a gente querer te ajudar se a gente não sabe todo o contexto do porquê que está acontecendo isso. Um exemplo básico das doenças de inteligência emocional é a depressão e a ansiedade. A depressão é uma doença que a gente vive preso no passado. A gente quer viver algo que já aconteceu ou a gente quer mudar algo que não tem como mais mudar. O passado ele é nosso aprendizado e ele serve apenas para nos ensinar a não fazer mais, ou se a gente fizer de novo, a gente vai ter uma consequência. É só errando que a gente aprende. Então é importante a gente deixar o passado no passado, né? Já ao contrário da ansiedade. A ansiedade é uma doença que leva a gente para o futuro. A gente está esperando muito o futuro. Eu quero fazer isso, amanhã eu faço isso, semana que vem eu faço isso. E no fim a gente acaba não fazendo nada, né? Então é importante a gente estar presente no aqui, no agora, no hoje. Tá dando atenção para as pessoas que estão ao teu redor. As pessoas que estão ao teu redor, você está conversando com elas, você está atento no que elas no que elas estão falando, você está de verdade, em essência ali, está agregando vocês dois energeticamente falando, o conteúdo está sendo bom para você ou para outra pessoa. Então comece a selecionar essas pessoas que estão ao teu redor, essas pessoas que vão te influenciar na tua vida inteira, o teu ambiente de trabalho. Comece a selecionar isso para que isso te agregue energia, para que te fortaleça, para que você consiga superar essa inteligência emocional, consiga reconhecer quais são os sentimentos que estão dentro de você e trabalhar esses sentimentos da melhor forma possível, transformar esses sentimentos em sentimentos bons ou em aprendizado, né? Em evolução. A gente está aí para evoluir. E faz parte a gente ficar triste, faz parte a gente ficar chorar, faz parte a gente desabafar. Quando a gente passa por determinadas situações, energeticamente falando, fica preso dentro da gente vários sentimentos e a única forma de eles saírem é extravasando, é transbordando. E eles vão transbordar com palavras, eles vão transbordar com lágrimas, eles vão transbordar com gritos, eles vão transbordar, porque eles precisam sair de dentro de você. Então você é responsável pelo teu corpo é o teu templo, você tem que limpar ele, você tem que cuidar dele, né? Só você é o responsável por isso.
Cabe a você escolher o que você quer ao teu redor, as pessoas que você quer ao teu redor e o aprendizado que você quer com elas ao teu redor, né? Ou de cada situação, qual é o aprendizado? Eu sempre estou me questionando, né? O que essa situação quer me ensinar? Né? O que essa pessoa falou quer me ensinar? Eu parei de culpar o outro sentimentos que ele gera dentro de mim, porque se está gerando dentro de mim é um problema meu, não é do outro. O outro pode ter sido grosso comigo, pode não ter se expressado da forma que deveria se expressar comigo, mas eu que entendi aquilo, eu que criei aquilo e eu que alimentei essa má água, né? Mágoa que está presente dentro da gente que precisa pôr para fora. E eu fico me questionando, falo, o que ele quer me ensinar? O que essa pessoa fez que me machucou quer me ensinar? O que esse sentimento quer me ensinar? Isso que é muito importante, a gente ter sempre essa clareza e trazer pra gente. Quando a gente se questiona, a gente vai solucionar o problema. E quando a gente soluciona o problema, a gente vai ter aquela sensação de conquista. Eu conquistei, eu consegui, eu superei isso. E isso é muito gostoso, né? Uma coisa também que me ajuda muito é eu olhar o mar. O mar me ensina muito. Eu sou uma amante do mar. E se a gente for observar o mar ele é influenciado também pelo vento e pelas correntezas. Então imagina que a sua vida é um barquinho à deriva nesse mar. E o seu propósito, você precisa ter um propósito definido, porque o vento vai interferir nesse barquinho. E o vento, ele vai levar esse barquinho para onde for, né? Qualquer lugar vai servir. Por isso que é importante você sempre estar ajustando diariamente essas velas desse teu barquinho para o teu propósito. E o dia inteiro a gente tem que estar controlando a nossa mente. O dia inteiro a gente tem que estar se questionando e se perguntando por que, como, com quem, quando, onde, né? Para que a gente consiga ter clareza e consiga resolver tudo da melhor forma possível. Esse barquinho ele também vai ser influenciado pelas correntezas, e as correntezas são os nossos sentimentos. Então a gente precisa estar em consciência ali, a gente precisa entender o que a gente está sentindo, por que a gente está sentindo daquela forma, para a gente poder enfrentar esse obstáculo e esse desafio que Deus colocou no nosso caminho, né? Que a vida colocou no nosso caminho. A gente precisa entender para a gente enfrente isso de uma maneira muito mais positiva, de uma maneira muito melhor, sem tanto aquele peso, né? Aquele peso morto que a gente está carregando dentro do nosso barco, que não faz sentido nenhum a gente ficar carregando essas mágoas dentro da gente. Às vezes até por anos a gente carrega esses sentimentos. Algo ficou mal entendido lá na nossa infância, na nossa adolescência, e a gente não resolve, né? É muito fácil a gente deixar as coisas, mas volte atrás, resolva tudo que está dentro de você, perdoe tudo que está dentro de você que precisa ser perdoado, porque o único que está sendo atingido aqui é você, né? E às vezes você até está atingindo outras pessoas, porque você está tão fechado, você está tão bloqueado, e você não está reconhecendo, você está tão na tua zona de conforto que você não está reconhecendo que a vida está acontecendo ao teu redor e para você realmente não tem sentido, né? Então a gente tem que estar aqui presente, aqui e agora, a gente tem que fazer a nossa vida ter sentido e a gente faz isso se movimentando. A vida é movimento, então vá atrás de pessoas novas, vá atrás de ambientes novos, de trabalho novo, de atividade física nova, vá achar um hobby, vai ler, vai pintar, vai criar, vai estudar, vai trabalhar, vai achar alguma coisa que te alimente, que te recarregue, porque são nessas situações que a gente acaba também trabalhando a nossa mente. Quando a gente se conecta com algo, a nossa mente está ali também conectada. E a mente ela vai querer fugir dessas situações, porque é fácil a gente virar a cara e não olhar mais para trás, né? Mas é difícil porque depois vários sentimentos vão estar dentro da gente que a gente precisa resolver esses sentimentos. Então era isso. Eu espero que na próxima vez que vocês venham a enfrentar qualquer desafio na vida de vocês, vocês tenham muita clareza, vocês consigam entender quais são os sentimentos que estão gerando dentro de vocês e que vocês tirem desses sentimentos o melhor aprendizado que vocês possam ter.